E gravando. Simbora lá para mais um vídeo e agora, como prometido, vamos falar sobre filmes e filmes atuais. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de filmes, sou um cinéfilo, por assim dizer, e me considero um crítico no sentido de gostar muito de filmes. E eu gosto muito de filmes atuais, mas minha paixão são filmes antigos, não tão antigos, mas filmes que remetem porque aos atuais, né? Porque grande parte das franquias vieram de alguns anos passados, então sempre dou uma valorização para filmes antigos. Já falamos de musicais, já falamos de filmes orientais, já falamos de. Falamos de muitos filmes, né? Filmes westerns, bang bang, e agora vamos adentrar em alguns filmes atuais que estão no cinema, pelo menos no momento que está sendo gravado esse vídeo. E de um nicho, de uma área que eu gosto muito, que são super-heróis. Então, por que não falar de filmes de super-heróis atuais que estão no cinema? Calhou de estar Superman e Quarteto Fantástico. Então, neste vídeo, vamos falar aí sobre Superman, né? Um filme lançado agora em julho, nas férias aí para muita gente, para os estudantes, né? Uma ótima sacada de Marte lançar o filme agora em 2025, em julho, nas férias. Já quero adiantar que não é o meu personagem preferido das histórias em quadrinhos. Eu sei que ele é um dos mais importantes, talvez, o personagem mais importante ali da linha da Liga da Justiça, da DC Comics, né? Concorrente, empresa paralela à Marvel Comics, aos Vingadores, Homem-Aranha, Capitão América. A DC Comics, tô falando talvez para quem não saiba nada de quadrinhos, né? A DC Comics. A DC Comics ela encabeça a Liga da Justiça, né? E o personagem principal dela, o grande líder, é o Superman, o Super-Homem. A minha opinião sobre este filme, assim como os filmes atuais, tá? É obviamente a minha opinião. Eu reforço isso no sentido de que eu convido você a se identificar ou não. Né? Existe um conceito dos haters, eu não gostei da crítica dele, eu não gostei da crítica, né? E o filme não desmerece. Eu já adianto que eu já vi obras muito melhores de Superman e eu admito que não é para mim este filme. Eu vou explicar até o final por quê, mas ele não deixa de ser uma obra grandiosíssima, é um filme extremamente atual e importante. Eu acho que não poderia ser feito talvez um Superman diferente nos tempos atuais. Não é o meu preferido, tanto o personagem, talvez isso influencia a minha nota no filme, por assim dizer, mas também não é o meu filme, a minha obra preferida, seja em desenho animado, em quadrinho, em filme, do Superman. Mas é a minha opinião, tá? E eu convido você a flertar, a se identificar ou não com esse recorte de realidade da minha pessoa, que é o filme Superman de 2025. Vamos falar um pouco sobre o personagem, sobre alguns filmes dele, né? E também a direção, vamos falar um pouco da direção aí de James Gunn. O personagem ele foi criado em 1938, quem sabe até a gente se esboça um pouco mais quando a gente for falar mais sobre quadrinho, algum quadrinho, quem sabe aí futuramente. O personagem já é de 38, tá aí beirando 100 anos aí de existência. Em filmes, teve muitas obras e séries famosas, do Super-Homem, Superboy, né? Eu me lembro das séries. Na realidade, tem uma série de filmes e filmes e séries ali dos anos 48, 10 anos após ser lançado, até os anos 51. É a chamada primeira etapa dos filmes, que tinha um teor mais aventuresco, família, infanto-juvenil, comédia, né? Teve a série do Superboy, se eu não me engano, ali nos anos 90, a série As Aventuras de Clark Lewis, teve também uma série mais atual, eu lembro do Smallville. O foco aqui, já que a gente vai falar do filme, é falar sobre os principais filmes, ou todos os filmes dele, né? Então, junto com algumas séries, de 48 a 51, saiu uma primeira safra de filmes, né? Ligados ali a séries, a quadrinhos. Teve os clássicos filmes de Christopher Reeve. Na realidade, teve 4 filmes de 1978 a 1987, com a clássica trilha, né, de John Williams, a clássica trilha sonora de John Williams. John Williams é um mestre aí da trilha sonora, né? E essa trilha sonora, inclusive, foi homenageada em algumas notas musicais aí, quem tem ouvido afinado vai perceber que, né, o James Gunn, no filme atual, também flertou com algumas notas, para não ficar igual, direitos autorais, mas homenageou essa trilha sonora com o ator Christopher Reeve, né, do filme de 78 a 87. Em 2006, Superman volta, né, nas telas de cinema, em uma espécie de quinto filme nessa saga do Christopher Reeve, né, em 2006,
como que é, com o título O Retorno. Na realidade, eu considero ele como um quinto filme, porque literalmente ele continua a história de onde tinha parado em 87. Então imagine, 1987, o último filme, teve séries ali, The Lois Lane com Clark, Smallville, daí anos depois, em 2006, e isso foi a primeira fase, assim, que eu me lembro bem quando era criança, adolescente, um retorno, literalmente um retorno. Foi um filme bem confuso, porque as pessoas queriam uma nova origem, não teve uma nova origem, foi um filme continuação, mas uma continuação de quase 20 anos depois, né? Então, assim, enfim, eu comparo muito, eu estou dando um enfoque um pouco maior no filme O Retorno, de 2006, porque o filme atual, para quem não viu, ele tem uma pegada diferente. Ele não é um início, mas também não é uma continuação, a gente vai analisar sobre também, né? Em 2013, né, naquela febre de filmes ali do Christopher Nolan, do Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, né, com aqueles filmes mais na linha de Watchmen, filmes obscuros, sombrios, nessa pegada que mais recentemente o The Boys fez, colocar a humanização, né, a sujeira no herói, aquele mundo obscuro, niilista, né, e o Homem de Aço, em 2013, com a direção de Zack Snyder, pegou essa carona, né, e colocou um Superman, não com a cueca em cima da calça, mas um Superman com uma paleta mais escura, mais sombrio. Gosto muito dos Supermans, é o que eu mais gosto, por nem ter uma originalidade no quadrinho, nem comparo, mas eu gostei muito. Acho que talvez eu comecei a gostar de cinema nessa fase ali, a partir de 2010, me chocou muito. Olha que legal essa perspectiva nova, me encantou. Alguns não gostam dele por ser muito sombrio, né? O diretor Zack Snyder tem aquela coisa meio escatológica, colocar o Superman como Deus, né? Não como um super-herói, enfim. Ainda na direção de Zack Snyder, teve uma sequência de filmes como Batman e Superman, 2016, a Liga da Justiça, que ele fez uma participação em 2017, e chegamos aí atualmente em 2025 com a direção de James Gunn, uma outra proposta, cueca volta pra cima da calça, um filme bem aventuresco, que flerta muito com os filmes aí coloridos da Marvel Comics, né? E aí que eu falo que é um filme inteligente, atual. Porque a galera, por mais que a Marvel, opinião, tá? Esteja um pouco cansativa no que ela faz nas séries, nos filmes, mais um filme de super-herói, tá muito. Nossa, até quem não gosta de filme de super-herói conhece os super-heróis. É muito filme, é muita série, né? Mas o que tá falando atual? São coisas alegres. Flerta com política, com minorias, com grupos que não eram colocados em voga nas séries. E agora todo mundo tá se sentindo representado. E o Superman, ele traz isso. Não chega a estar no escopo de uma cultura woke, né? Que se fala que é uma cultura extremamente representativa, né? Mas é um Superman atual, é um Superman feliz, é um Superman colorido, é um Superman que é da DC Comics, mas parece com a Disney no sentido de ser alegre, feliz, super-heroístico, e é o que ele é, pelo menos aí nos quadrinhos. A direção de James Gunn, ele há de se saber que ele é co-diretor, né, ele é co-presidente aí da DC Studios. Então os filmes atualmente da DC Comics, né, no cinema, o co-produtor, o co-diretor, né, o co-presidente é o James Gunn. E eu acho que nada mais justo, e ele já era roteirista, já tinha feito vários filmes, né, e nada mais justo colocar, já que ele era diretor de filmes, colocar como primeiro filme dessa reinicialização dos filmes da DC Comics, resetou tudo, né, com Aquaman, com os outros filmes anteriores, e a partir de agora é um ótimo momento, que isso acontece bastante em quadrinhos, né, reseta, e agora a gente vai começar do zero de novo, nessa nova safra de filmes, né, desse reboot mais suave, né, e com a direção na DC Studios, com um roteirista, com um cinegrafista, um diretor de filmes, por que não dar para ele, como primeiro filme, o filme do personagem principal, mais poderoso, por assim dizer, da DC Comics? A questão é, e aí volta a opinião de novo, eu adoro James Gunn. O James Gunn é um dos diretores mais inteligentes atuais. Eu acho que ele é um ótimo diretor e o Superman é um ótimo personagem. No final, eu vou explicar por que, na minha opinião, nem todo diretor poderia pegar qualquer personagem. Mas vamos falar um pouco aí do James Gunn. James Gunn é um diretor extremamente inteligente, rápido, que fala, que sabe muito sobre cultura pop. Ele é o cara do momento. E ele fazia isso antes de ser diretor. Ele roteirizou a Mortos-Vivos, A Volta dos Mortos-Vivos, com Zack Snyder, Scooby-Doo. Ele era roteirista ali dos anos 90, 2000, né, em 2006, com Seres Rastejantes,
né? Ele traz essa homenagem aos filmes de terror, nojento, gore, de alienígenas, zumbi, né? Com a primeira direção dele. Assisti recentemente, nossa, que filme nojento, mas bem feito, resgatando os filmes dos anos 70. Em 2010, ele coloca a cara dele para os super-heróis, ele é especialista em super-heróis, como filme super, é, fazendo até muito alusão que saiu ao mesmo período com o filme Kick-Ass, né, essa releitura de super-heróis sujos, tal, né? De 2014 a 2023, ele dominou o cinema da Marvel, uma releitura, uma chacoalhada com aquela reverência dos Guardiões da Galáxia. E eu admito que hoje eles são talvez a minha equipe preferida dos super-heróis por causa dos filmes do James Gunn, né? Eu sou fissurado em Guardiões da Galáxia, quadrinhos, bonequinhos, tal, por causa dos filmes dele. Ele pegou uns heróis B que se passava, era um Star Wars ali de quadrinho, uma space opera, né, heróis B, e ele colocou todos juntos num filme e sem origem, colocou vários heróis conversando com o outro, chamado crossover, aquela mistura. Eu adorei o que ele fez com heróis desconhecidíssimos no cinema, e né, a gente sabe que Guardiões da Galáxia teve 3 filmes, especial de Natal, flertando com os filmes dos Vingadores, de 2014 a 2023, eles estiveram muito presentes aí no cinema. 2021, voltando um pouquinho, ele também fez um reboot, né? Ele deu uma remexida numa reinicialização no Esquadrão Suicida, outra obra aí agora já da DC Comics, né? Que eram anti-heróis desconhecidos que vinham e muitos deles morriam no filme para cumprir um acordo com o governo, juntou vários heróis B e eles se flertavam, se conversavam e era gostoso, era divertido e tu não podia só pegar que eles morriam. Ele é o mestre das histórias confusas de super-heróis. Agora, né, após uma grande filmografia com super-heróis, como roteirista, né, e agora como diretor da DC, por que não dar o primeiro filme, que nem eu falei, dessa reinicialização da DC com o Superman para ele? Será que deu certo? Será que não deu? Pum, é o filme do momento, 250 milhões de orçamento. No presente, atual momento, 1º de agosto, já está cotado com 525 milhões no retorno, na receita, tal. Então, é um filme que já se pagou, já dobrou em termos de orçamento e vai vender muito mais depois que chegar nos streams aí. James Gunn é um diretor rápido, que usa muito humor negro, usa muitos personagens no filme dele, não quer falar sobre a origem, como tudo começou, você tem que pegar o filme, é como os filmes dele, é como se você pegasse o capítulo 3, 4 de uma série, de uma novela, e você tem que se esforçar para assistir, mas é muito fluido, é muito gostoso, ele é um diretor muito inteligente, né? Vamos falar um pouco sobre o filme, sobre o filme aí do Superman de 2025, que é só Superman, não tem subtítulo nada, o Superman é um reinício mesmo, é um chamado reboot, né, onde esquece tudo que você viu e agora é um novo ator, é uma nova direção, são novos protagonistas ali. É um reboot, só que é um reboot continuado, porque ele não conta como tudo começou. Bem no comecinho sobe umas letrinhas, né, a lá Star Wars, e fala que o Superman já está há um tempo na Terra e ele acabou de perder uma batalha e se vira, e você vai ter que entender o que é o conceito do Superman. E aí a minha primeira grande crítica do filme, ele me lembra muito, lembra que eu falei do filme lá, O Retorno, Superman Retorno, de 2006, né? Porque você já tinha que entender, quase impossível alguém não saber o que é Superman, mas tem gente que não assiste filme de super-herói, né? E assim, ter um título sem o subtítulo embaixo, ou Superman 2 ou 3, né? Quem é ele? Qual é o poder dele? Ele assopra, ele solta raio pelo olho, ele é forte? Não explica no filme, ele já usa, é como se... O filme é para quem já entende minimamente quem é o Superman. É um reboot, né? Uma reinicialização continuada. E por isso que talvez, não sei se é crítico ou não, mas eu falo que é um filme de nicho. Me passa um ar de confusão, e eu sempre penso como professor, e a pessoa que não conhece nada do Superman, de filme de super-herói, ela vai entender o filme? E não sei porque eu entendo de super-herói, eu gosto de super-herói, eu sei que é um Superman, mas e a pessoa que... Eu fico pensando, assim, a pessoa que não conhece Superman, eu vou assistir porque meu filho quer saber quem é o Superman, ou eu sei quem é o Superman, não sei os poderes dele, eu nunca li quadrinhos. Será que vai entender que o Clark Kent, que é a identidade do homem, não o Superman, ele tem um relacionamento com a Lois Lane? No filme eles já estão namorando há um tempo, tem uma briga, nossa, uma briga de uns 15 minutos, uns 10, 15 minutos, briga pesada, relacionamento, mas por que você fez isso, por que você fez aquilo?
Que briga pesada. Então você tem que entender já que Clark Kent já tá há um tempo namorando com Lois Lane. Você tem que entender que o Superman tem um grande amiguinho, um animal, um pet, o Krypto, né, que salva e compete junto com o Superman, né, de maneira incrível. É muito, muito. A direção desse cachorrinho, que eu acho que é CGI, computação gráfica, é maravilhosa. A direção do James Gunn para esse cachorrinho é maravilhosa, né? Mas também uma confusão. Quem que é esse cachorrinho? Ele tem poder? De onde ele veio? E lembra que eu falei que ele é mestre dos crossovers, de colocar vários personagens no filme? Né? Depois que ele tinha feito o Esquadrão Suicida, tem um personagem do Esquadrão Suicida que é o Pacificador. Ele faz uma ponta lá no filme, mas quem que é esse cara? Nem fala o nome dele no filme. Você tem que entender que é um pacificador. Tem a Liga da Justiça também, que ajuda o Superman em alguns momentos, né? Na verdade, tem um momento que o Superman bate uma deprê nele, ele até fala pra Lois Lane, e você não tá batalhando com aquele monstro lá fora? Não, a Liga da Justiça tá cuidando disso. É interessante essa visão pessimista do James Gunn. Mas é uma Liga da Justiça bem B. Me lembrou muito o filme Adão Negro, quando eles pegam um monte de herói B e coloca lá, parece que os heróis mais baratos ali da franquia coloca. No filme tem um Senhor Incrível, tem o Lanterna Verde, o Guy Gardner, é um Lanterna meio B já antigo, Lanterna Verde, a Mulher Gavião, todos assim, não vou dizer magnificamente interpretados, porque eles tiveram poucas cenas de filme para tu analisar, mas todos assim, com destaque nos pouquíssimos momentos que eles aparecem no filme. Mas são heróis bem ok, podia ser qualquer outros heróis, assim, né? E no final eles denominam aí como Liga da Justiça. Outro ponto aquém que eu achei do filme é a política. É um filme que fala muito sobre a política, e eu nem quero adentrar, o foco do canal não é esse, mas ele fala muito e critica pejorativamente com a política atual americana. Então, tem aquele lado, aquelas oposições, não chega a ser um filme militante, não chega a ser um filme woke, um filme para minorias, mas é um filme que debocha um pouco da situação atual dos Estados Unidos, Palestina, Israel, presidente atual dos Estados Unidos, não fala nomes, muda países e muda presidentes, mas critica, né? Fica dando aqueles pitacozinhos. É legal, é curioso, é criativo, é James Gunn. Mas às vezes você só quer se divertir, você não quer, sabe? Entendi. Sabe, eu sinto que muito dos filmes e séries atuais tem uma leve doutrinaçãozinha, né? Parece que tem que ter na cartilha, aquele check-in, vamos falar sobre política, vamos alfinetar tal lado. Senti um pouquinho disso, não a ponto de, meu Deus, é o Superman militante, não é, mas flerta sobre, né? Os pontos positivos, já adentrando em quase os 20 minutos do filme, os pontos positivos que eu achei legal é que é um Superman humano, talvez o Superman mais humano de todas as produções que eu vi. Ele se esforça, ele apanha muito, é soco na cara, bum, bum, bum. Ele apanha demais, é um Superman jovem que tá ali nos seus inícios, nos seus primeiros anos de super-heroísmo, né, em Metrópolis, ali na cidade dele. Tem um momento que ele cai, um bichão gigante cai em cima dele, ele se esforça para sair debaixo do bichão. Então ele não pega qualquer coisa com a mão e joga, não, ele se esforça, a barba dele, né, quando aparece principalmente ali o Clark Kent, a barba por fazer, não é o Superman perfeitinho, né? É um Superman humano, tu se identifica mesmo com ele, ele chora, ele soa, ele sofre, isso é bem interessante aí, interpretado, olha, com destaque por David Corenswet, eu acho que assim que é a interpretação. Nunca tinha assistido nenhum filme dele, eu dei uma pesquisada, parece que ele faz uns filmes mais indies, uns filmes mais autorais, e agora eu acho que é o momento de destaque dele. Ele colocou um lado bem humano, um lado jovial, um lado que quer mostrar trabalho, um lado que quer, é um Superman que quer mostrar pra mídia, principalmente, que ele é um super-herói que pode ganhar a confiança. O ator, né, a direção, valorizou bastante isso aí. A música, o James Gunn ele trabalha muito com música nos filmes dele, né? Música nos momentos certos, nas lutas, né? As tomadas. A música é um personagem dos filmes do James Gunn. E eu percebo muito isso, percebi inicialmente no Guardiões da Galáxia. Até hoje eu tenho as trilhas sonoras originais. E ele pega músicas famosas, comuns, e ele dá um teor, parece que a música ele tá dentro da coreografia da luta, é magnífica, né? Fora que nem eu falei, ele homenageia a música do primeiro filme de 1978, do John Williams, então ele flerta em alguns momentos, a música é um personagem em todos os filmes de James Gunn, aqui não seria diferente. Outra coisa que eu gostei muito é a crítica social. James Gunn, ele mostra muito o vício do celular,
das redes sociais, né? Então, Superman vem, a galera tá com o celular. Superman apanha, a galera tá com o celular, né? Enquanto todo mundo tá com o celular, uma pessoa vai lá e ajuda o Superman. Então, essa dependência excessiva que a gente tem com o celular, né? Toda aquela crítica Black Mirror tem no filme. A crítica aos haters, tem determinado momento que Lex Luthor escraviza alguns macaquinhos inteligentes, psiquicamente dominados, e eles são haters da internet, colocando opiniões. Hoje a gente vê muito, a pessoa posta uma coisa na internet, um monte de gente pseudo-conhecedora, hater, fica criticando, falando mal, não vê o lado bom, só criticando, parece que eu sou inteligente falar mal de algo. Ele também critica muito esse mau uso da mídia, das entrevistas, da televisão, da mídia em geral, das redes sociais, dos haters também. O roteiro, de uma maneira bem geral, o Superman, ele acaba caindo numa conspiração geopolítica entre dois países, né? E ele quer salvar um e ele acaba agredindo o outro politicamente falando, tudo isso orquestrado pelo grande inimigo dele, Lex Luthor, interpretado magistralmente por Nicholas Hoult. Nicholas Hoult já tinha feito a Fera, The Beast, né, o X-Men, e aqui ele tá tanto quanto, para mim, melhor do que o Superman. O cara é magnífico, assim. Eu gosto muito do personagem. Eu gosto muito de antagonistas, de vilões. E o Lex Luthor é um personagem muito cruel. Ele é humano, não tem poder. E ele é cruel. Nas histórias em quadrinhos, Smallville adorava das interpretações. Mas eu acho que, olha. Eu nem vou dizer que é o melhor Lex Luthor, mas em termos gradativos, ele pegou tudo que já foi feito de Lex Luthor e conseguiu colocar um cara psicótico pelo personagem Superman. Eu odeio o herói, eu odeio o meta-humano, eu odeio você, Superman. E eu quero fazer de tudo para com que você não tenha mais nada. E ele é extremamente inteligente, ele bate de frente com os poderes divinos do Superman. Para mim é o melhor Lex Luthor feito até agora. O Nicholas Hoult, o cara mandou bem demais. Para mim, o filme me lembrou muito Batman, com o Heath Ledger, com o Coringa, que ficou pau a pau, né? Nesse Lex Luthor e Superman estão muito bons. Qual é o futuro desse filme? 2026, né? A James Gunn já anuncia um segundo filme para essa franquia, nessa revitalização dos filmes da DC, com Supergirl, que aparece numa ceninha final, a prima do Superman. Já tinha sido feito um filme, né? Naquela primeira safra do Christopher Reeve, né? E com a cara não é Clark Kent, é a cara, que depois deram o nome de Cara Kent e tal. Aqui nesse filme ela faz uma pontinha, já tá anunciado como segundo filme para 2026, ano que vem, um novo filme aí da Supergirl, nesse segundo filme do universo DC, com produção, não em direção, mas como produção de James Gunn. A minha opinião sobre o filme, então, em linhas gerais, é um filme divertido, é um filme gostoso, é um filme colorido, é um filme legal, é um Superman atual. Não é o meu preferido, né? Eu tô um pouco cansado de filmes da Marvel Comics, e ele flertou muito com Marvel Comics. Eu não gostei, eu tô um pouco saturado de filmes de super-heróis, eu assisto quase tudo que sai, assim, né? James Gunn é um diretor perfeito, mas eu acho que ainda o Zack Snyder, o diretor anterior, ele sabia dominar com mais maestria, mais identidade, né? Uma característica que eu gostava mais. Para mim, o Superman ainda, o melhor de todos os Superman, é o Superman antigo, né? O anterior feito, o Homem de Aço, né? Como diretor, James Gunn, para mim, ele é bem melhor que o Zack Snyder no que ele apresenta, no trabalho dele. Eu gosto das obras de James Gunn. Como diretor, eu prefiro James Gunn, né? Mas como filme, eu ainda prefiro o filme do Zack Snyder, que também é um ótimo diretor, mas eu prefiro essa visão mais sóbria, sombria, decadente, né? Com o Homem de Aço. James Gunn é um ótimo diretor, esse é um ótimo filme, muito divertido. Se você quer assistir um filme divertido, se você quer conhecer não a origem do Superman, mas quer se deleitar numa obra atualíssima de super-herói, dando uma revitalização com uma cara nova, afiada, sarcástica de filmes super-heróis atuais, é este Superman. No próximo filme a gente vai falar aí sobre outro filme que está no cinema no atual momento, Quarteto Fantástico. Esse eu não esperava nada e me surpreendi. Pro bem, pro mal. Vamos ver no próximo vídeo, beleza? Obrigado por ficar até aqui. Até mais, gente.